Olá, pessoal. Neste vídeo nós comentaremos duas questões da nossa lista de exercícios. Uma delas sobre reservatório de detenção e a outra sobre hidrograma triangular e determinação do coeficiente de escoamento. Nós vamos indicar o procedimento para resolver a primeira questão, para vocês desenvolverem o cálculo, e quanto à segunda questão nós chegaremos a uma resposta numérica, mas a primeira eu vou orientá-los no processo. O que vem a ser um reservatório de detenção? Basicamente, é uma medida compensatória, é uma estratégia para controle de cheias. Podemos, por exemplo, no ambiente urbano, construir um reservatório de detenção para temporariamente estocar a água e, com isso, conduzir a dois efeitos benéficos. A atenuação da vazão de pico, que a gente denomina de laminação. E o outro efeito benéfico é o retardamento do tempo de pico. Então vamos ao enunciado da questão. A previsão de vazões de saída de um reservatório foi feita pelo método de Poulsen. O método de Poulsen ele serve exatamente para a gente propagar a onda de cheia. Eu tenho um hidrograma que retrata ao longo do tempo o ingresso da água naquele reservatório, e o método me permite saber qual é a onda de cheia na saída do reservatório. Hidrograma de entrada é input para o método de Poulsen. Hidrograma de saída é o output do método de Poulsen. E para que a gente faça a implementação do método, alguns ingredientes são necessários. A relação cota-volume daquele reservatório e cota-descarga, cota-vazão no dispositivo de saída, que pode ser um orifício, pode ser um vertedouro. Nós vamos querer, nesta questão, estimar o armazenamento máximo no reservatório, armazenamento máximo, e aqui a indicação da unidade, metro cúbico, e quero saber também qual o dia em que esse armazenamento máximo ocorre. A figura que acompanha o enunciado é esta. É parte integrante da questão. Eu tenho um hidrograma de entrada, um hidrograma de saída. Este aqui é o nosso hidrograma afluente, é o que chega ao reservatório. Então, eu tenho aqui a descrição da vazão ao longo do tempo de entrada no reservatório, e tenho aqui as vazões variando ao longo do tempo na saída do reservatório. Note que eu, para implementar o método de Poulsen, conheço a relação cota-descarga, cota-vazão no dispositivo de saída. O método de Poulsen, como sabemos, ele é baseado no princípio da continuidade. Tudo que entra menos tudo que sai é o que fica. De maneira instantânea, eu posso retratar esse fato escrevendo que o input menos o output, a entrada menos a saída, é igual ao armazenamento. Se eu indico aqui a entrada como grandeza de vazão, volume por unidade de tempo, e a saída também como vazão, volume por unidade de tempo, vazão de entrada menos vazão de saída daquele meu reservatório vai corresponder à taxa
temporal de armazenamento. Ou seja, eu tenho naquele instante o incremento ds, diferencial ds, no volume do meu reservatório. O I está disponível nesta figura por este hidrograma de entrada. O O, output, está disponível nesta figura pelo hidrograma de saída. Então, se a gente reparar bem, veja que I menos O, num dado instante, vou selecionar, por exemplo, esse instante aqui, esse instante na linha do tempo. Se eu pegar nesse instante a vazão de entrada, pego aqui a vazão de saída, I menos O é essa distânciazinha daqui para cá. Então, eu estou medindo o valor do primeiro membro no gráfico. E esta distância aqui no plano cartesiano vai estar correspondendo à taxa temporal de armazenamento. Em outras palavras, eu posso escrever que o armazenamento, num certo intervalo de tempo, um intervalo finito de tempo, e aí, só desenvolvendo aqui a expressão, vai ser a integral da vazão de entrada menos a vazão de saída, I menos O, dt. Estabelecendo aqui um intervalo, por exemplo, do instante 0 até um instante t. Vamos dizer que esse aqui seja o meu instante t. Esta nossa expressão integral, ela vai estar explícita neste gráfico como essa área, né, do instante 0 ao instante t, integral do hidrograma de entrada menos o hidrograma de saída no tempo, nesse intervalo de 0 a t. Veja que eu tenho dois processos, ou duas fases muito nítidas ao longo desse tempo de monitoramento. Eu tenho aqui a linha do tempo e vejo que ao longo do período retratado na figura, eu tenho, numa certa fase, um processo de enchimento do reservatório e, numa outra fase, numa outra etapa, processo de esvaziamento do reservatório. Como é que eu visualizo? Como é que eu detecto isso olhando para o gráfico? Quando é que ocorre o enchimento? Quando mais água entra do que sai naquele instante. Quando eu tenho uma vazão de entrada maior do que a vazão de saída, eu digo que ali acontece, ou estamos ali numa fase de enchimento do reservatório. E isso é visto aqui no gráfico sempre que essa curva contínua estiver acima da curva tracejada. Do instante 0 até o 40º dia, se eu observo bem aqui, do dia 0 até o 40º dia, a curva contínua ela é superior à curva tracejada. Mais vazão entra do que sai. Então, eu estou tendo um enchimento do reservatório. A partir daí, a partir do 40º dia, eu tenho um hidrograma de saída, o efluente, que está acima do hidrograma de entrada, afluente. E aí, mais vazão sai do que entra, processo de esvaziamento. Então, esvaziamento a partir do 40º dia e enchimento até o 40º dia. Opa! Em que instante acontece o armazenamento máximo?
exatamente quando se dá essa transição da fase de enchimento para o esvaziamento. Então, uma das questões vocês já compreenderam bem. No 40º dia, os dois hidrogramas se cruzam, e note que há uma particularidade muito importante, né, na propagação de reservatório. O pico da vazão de saída acontece na cauda de descensão do hidrograma de entrada. Isso é característico da operacionalização do reservatório. No 40º dia, ocorre o máximo armazenamento. Do dia 0 até o dia 40, à medida que o tempo passa, mais e mais água vai se acumulando no reservatório. Eu tenho um processo de enchimento e, a partir desse instante, repetindo, enfatizando, eu começo a ter um esvaziamento. A outra parte da questão é: qual o armazenamento máximo? O armazenamento máximo é exatamente o resultado desta integral quando o nosso T, o nosso tempo, corresponde àquele da transição, fase de enchimento para a fase de esvaziamento. Quando o T aqui é de 40 dias, né? Quando eu estou aqui no T40, eu terei nessa integral o volume máximo acumulado no reservatório. A questão nos desafia a fazer essa estimativa. Como eu vou medir? Né? E aí a gente não tem, né? Pelo menos não está explícita a relação matemática, a função matemática, né? Contínua que eu possa tratar num processo de integração. Mas eu posso fazer um processo de integração numérica? Sim. Assim, também eu posso desenvolver um processo gráfico. E aí eu vou sugerir a vocês, nesse exercício, para a gente adquirir mais sensibilidade no processo, que seja feito um processo gráfico, tá? Olhando e aproveitando os recursos da própria figura. Vou limpar aqui. Se a gente bem observar, eu tenho uma quadrícula, né? bem avantajada aqui por trás da figura, né? Template aqui, eu tenho uma quadrícula. Cada quadrícula dessa vai se traduzir num volume. Cada quadrícula dessa tem um volume, ou retrata um volume. Por quê? Aqui eu tenho vazão, aqui eu tenho tempo, vazão multiplicado pelo tempo, resulta volume. Faço uma sugestão. Dividam essa quadrícula, que está bem avantajada, né? Bem larga, em quadrículas menores, como eu sugeri aqui. Desse lado, estou dividindo em 5 parcelas, nesse outro lado, 5 parcelas. Aí eu tenho 25 parcelas, ou seja, eu quebrei a minha quadrícula básica em 25 quadrículas menores e iguais. Qual é o volume dessa quadrícula maior? Vai ser essa vazão, olha aqui, 200, está aqui, 200 metros cúbicos por segundo, vezes esse tempo. Né? Aqui eu tenho 200 metros cúbicos por segundo e aqui eu tenho, observem, 10 dias. E eu vou transformar, evidentemente, em segundos. Cada dia tem 86.400 segundos. Então, tenho aqui segundos, tudo isso aqui, segundos,
multiplico por 200 metros cúbicos por segundo. Esse produto aqui vai me dizer qual o volume de uma quadrícula toda. Se eu dividir aqui, eu estou tornando o processo mais preciso. E se eu resolvesse, por acaso, subdividir cada quadrícula dessa, vamos supor, em 4 quadrículas, cada uma com 25% da área, eu teria 25% do volume. Aqui eu tenho, em cada uma dessas quadrículas aqui, vou limpar e retratar aqui, nessa quadrícula aqui eu tenho 1/25 daquele produto que nós mostramos. 200 vezes 10 vezes 86.400. Tudo isso é expresso em metro cúbico. 1/25 corresponde a uma quadrícula dessa que eu estou pintando aqui de verde. E aí, o trabalho que vocês vão prosseguir desenvolvendo é apurar quantas quadrículas dessa dimensão aqui eu contemplo nessa zona achurada de vermelho. É um trabalho divertido, bem simples, e nos permite, de forma um tanto primitiva, mas perceber que as grandezas se relacionam e geram uma outra grandeza. Aqui eu tenho vazão, aqui eu tenho tempo, e a integral vai ser o volume. Como eu estou varrendo todo esse período que vai do dia 0 até o 40º dia, todo esse período, isso aqui vai ser a capacidade máxima do meu reservatório. Meu reservatório tem essa capacidade e acumula o máximo neste instante, 40º dia. Esta é a orientação que eu gostaria de passar para que vocês deem sequência ao processo de cálculo, ok? Evidentemente, o resultado vai ser uma aproximação e essa aproximação será tão boa quanto menor a dimensão da quadrícula que você adotar. Muito bem, então prossigam e cheguem a um resultado. Vai ser uma estimativa, né? Uma aproximação. E aí, vamos em frente. Na outra questão que eu selecionei para este vídeo, nós vamos tratar do hidrograma triangular e dele nós vamos extrair o coeficiente de escoamento ou coeficiente de Hanov. O enunciado traz que em uma bacia hidrográfica ocorreu uma precipitação uniforme intensa. Opa, uniforme significa que durante todo o tempo de duração dessa chuva, a intensidade se manteve. E essa precipitação intensa apresentou uma intensidade de quanto? 60 milímetros por hora. A duração foi de quanto tempo? 20 minutos. E qual foi a consequência na minha bacia que recepcionou essa água toda? A consequência foi que na foz, ou seja, na seção exultória, nós tivemos um hidrograma de cheia, no formato triangular, com a vazão de pico de 40 metros cúbicos por segundo e tempo de base de 2 horas. Sabendo que a área de drenagem é de 20 km quadrados, eu quero saber o coeficiente de Hanov, né? O nosso C. Quanto vale o coeficiente de Hanov? O coeficiente de Hanov, nós lembramos bem, é a relação, né? Vamos recordar aqui. C é a relação entre o volume do escoamento superficial direto pelo volume total da precipitação. Precipitação total está aqui com o seu volume no denominador e o escoamento superficial direto está aqui com a sua volumetria no numerador.
Lembrando sempre que o C é sempre menor ou igual a 1. Se alguém fizer um cálculo e, por alguma razão, chegar ao resultado ser maior do que 1, revise o cálculo, porque, evidentemente, estamos diante de uma situação absurda. Mas vamos lá, aplicando os valores fornecidos, né, vamos desenvolver o cálculo com os elementos do enunciado. O I é igual a 60. Vocês vão acompanhando. Espero que vocês estejam com calculadora para já confirmarem os cálculos. Intensidade da chuva uniforme naquela minha bacia, 60 milímetros por hora. A duração da chuva, 20 minutos. E aqui já me permite um primeiro cálculo. Olha, se eu tenho, ou se eu teria 60 minutos em 1 hora, em 20 minutos, evidentemente, a lâmina total produzida é de 20 milímetros. Se a gente já converte para metro, 0,02 metros. Muito bem. O que temos mais? Ele fala em hidrograma triangular. Hidrograma triangular. Se é o hidrograma triangular, vamos dizer, eu tenho aqui a vazão, aqui o tempo, vou expressar o tempo em horas, porque ele diz que o tempo de base é de 2 horas, então eu vou respeitar aqui a unidade mencionada no texto. E aqui a vazão, ele informa a vazão de pico de 40 metros cúbicos por segundo. Então, vazão, unidade metro cúbico por segundo, tempo, unidade hora. Nós temos que o hidrograma é triangular. Vamos configurá-lo aqui como um triângulo. Quais são os elementos caracterizadores de um hidrograma triangular? Eu tenho aqui a vazão de pico. Vazão de pico é a vazão máxima, informado no enunciado, igual a 40 metros cúbicos por segundo. Tenho uma distribuição desse volume, dessa água, né, um caudal, durante um certo tempo, e essa distribuição ocorre de forma variável ao longo desse tempo. E o texto me informa que esse hidrograma tem um tempo de base, né? Tempo de base. Esse é o nosso tempo de base. Vou chamar aqui de TB. TB, tempo de base. O que é o tempo de base? É o tempo decorrido do início ao fim do escoamento. A minha chuva, ela dura 20 minutos, mas o escoamento se desenvolve ao longo de 2 horas. Então veja que o tempo de escoamento é bem maior do que o tempo de duração da chuva. O outro elemento que caracterizaria o hidrograma triangular, para completar essa identificação, para torná-la plena, a retratação do hidrograma triangular seria o tempo de pico, ou seja, o instante em que a vazão máxima se manifesta. Mas não temos essa informação aqui, mas ela também não se torna necessária para o propósito estabelecido. O que nós queremos aqui é conhecer a parcela de precipitação que se transforma em escoamento. Nós queremos saber o C. E aí vamos lá. O C é o volume do escoamento superficial direto, dividido pelo volume total precipitado. Eu vou escrever aqui no numerador o volume do escoamento superficial direto. E onde é que eu vejo isso no nosso hidrograma? Simplesmente a área do triângulo. A área do triângulo corresponde ao volume do escoamento superficial direto. Então, aqui o que é que eu faço? Base
vezes a altura dividido por 2. Vou escrever. A base, 2 horas, atentando para as unidades. Eu tenho aqui metro cúbico por segundo, aqui horas, então eu vou transformar de horas para segundos. Então, 2 vezes 3.600. É a base. Vou multiplicar pela altura, 40. E vou dividir por 2. Dividir por 2 aqui no numerador, porque eu tenho um triângulo. Então, base vezes altura sobre 2. É a área do triângulo que, neste nosso contexto, significa volume do escoamento superficial direto. No denominador da grandeza C, do coeficiente de Hanov, de escoamento superficial, eu vou colocar o volume total precipitado. Opa, eu tenho aqui uma lâmina total de 0,02 metro, 20 centímetros, sobre uma área da bacia igual a 20 quilômetros quadrados. 20 quilômetros quadrados é a área de contribuição da bacia, a área de drenagem da bacia. E aí eu vou calcular o volume. O volume é igual a lâmina multiplicado pela área. E aí eu já coloco aqui 0,02 expressa em metros. E a área? A área está aqui em quilômetro quadrado. Então, vou converter para metro quadrado e escrevo 20 milhões de metros quadrados. 20 milhões de metros quadrados. Muito bem. Fazendo esse cálculo aqui, repetindo, no numerador eu tenho o volume do escoamento superficial, que está retratado no hidrograma por essa área. E no denominador eu tenho o volume total da precipitação. Operacionalizando esse cálculo aqui, o resultado é 0,36. Confiram aí, por favor. E observem o significado disso. 36% de toda a água que ingressa na bacia procedente da chuva se transforma em escoamento superficial direto e estará sendo retratado neste hidrograma. 36%, ou 0,36, é o nosso coeficiente de escoamento superficial ou coeficiente de Hanov. Tudo bem, pessoal?